Estamos aqui hoje no Entre Linhas, sempre trazendo informação através da arte para vocês, e hoje fazendo jus a isso aqui com o escritor, poeta Augusto Silva, que vai contar para a gente um pouco da sua trajetória, esse moaramense de coração, de alma e de nascimento. Então, nós trouxemos ele aqui para que ele falasse sobre isso. Em primeiro lugar, Augusto, muito obrigada pela sua entrevista. Que é isso. É um prazer para a gente, uma honra, principalmente privilegiar esse trabalho cultural. Tão difícil, nós sabemos o quanto o trabalho artístico e cultural é complicado, principalmente aqui na região de Umuarama. Tá? Eu queria agradecer a você e queria que você contasse um pouquinho sobre essa sua trajetória dos livros. O primeiro, Selvageria, como foi? E a sua inspiração para esse primeiro livro, assim, tipo, eu vou ser escritor, ou eu sou poeta, já nasce poeta, né? Não preciso mencionar, isso é talento. Mas decidi fazer isso com afinco, como que foi? Boa tarde a todos, né? Meu nome é Augusto, né? Conhecido como Augusto Silva. Eu nasci em Umuarama em 1970, né? Mas antes de ser um escritor, eu sou um leitor, né? Aprendi a ler antes de entrar na escola, aprendi a ler com meu pai. Meu pai me ensinou a escrever no chão, na rua Jandaia, aqui em Umuarama, com uma vareta de goiabeira, assim. E as primeiras palavras que eu escrevi foi Tarzan, Zorro e Kung Fu. Os super-heróis que eu lia nas histórias em quadrinhos, né? Então eu sempre fui um aluno mediano na escola. Eu sempre tive a fuga dos meus gibis e livros embaixo da carteira também. Perfeito. Mas você sabe que isso é que faz realmente o torna poeta e artista, né? Porque o artista ele não pode ser tão preso a regras, porque senão ele não cria, né? E a escola, infelizmente, ainda hoje é muito tradicionalista. Ela tem aquelas regras muito rígidas a serem cumpridas. Ela não consegue muitas vezes perceber os talentos e principalmente na parte artística e cultural, né? Você está falando aí, eu me lembrei uma vez, eu sempre tive minha carteirinha da biblioteca cheia, né? Naquela época eu batia na máquina ali, né? E eu emprestava livro na biblioteca pública e no colégio. E no intervalo, um dia, tinha uma senhora que estava cuidando dos livros e ela tinha que trocar a carteirinha novamente. Ela estava meio nervosa porque eu estava atrapalhando o crochê dela, o tricô dela. Aí ela disse assim, claro. ô moleque, você não enjoa de ler? E eu olhei para ela e disse, e a senhora não enjoa de não ler? Verdade. Porque eu estava ali emprestando Monteiro Lobato, Júlio Verne, Charles Dickens, H.G. Wells, estava fazendo o meu caminho de leitura. Sim, né? lógico. Então eu acredito que primeiro vem a leitura, a escrita é uma consequência. E quando eu tinha 16 anos eu trabalhava no campo, aí eu falei pro meu pai, essa é a última roça que eu planto a meia com você, eu vou trabalhar agora. Aí montei uma banca de revista aqui no centro e comecei a vender livros, revistas, jornais. Que você já havia lido. Isso, e comecei a vender publicidades também, essas coisas, e aí eu encontrei meu caminho, que é a arte pop mesmo, né? Então hoje eu faço histórias em quadrinhos, poesias e prosa, narrativas. Trabalho com isso. Então, e você bem destacou, já tão novo, com tanta idade, que realmente ler é tudo, né? Quem tudo lê, tudo sabe, né? Diz aquele ditado antigo. E realmente, a gente brinca até, olha, eu leio até bula de remédio, né? A gente brinca. Mas realmente dá um outro norte. A ausência de leitura, ou quem dera todos lessem, né? Os jovens hoje, então, não que computadores não sejam bons, mas a leitura não deve permanecer, né? A gente não deve perder as raízes. Inclusive, hoje está bem escasso. Eu fiz o curso de letras, eu sou professor de língua portuguesa, gramática, literatura, né? Mas eu comecei a fazer o curso de letras porque me identificava com a leitura e a escrita. Eu sempre gostei de ler e escrever. Então, eu fiz esse curso, aí a paixão por ensinar veio depois. Aí eu prestei um concurso, trabalhei 20 anos na escola pública. Aí lidando com alunos do ensino médio, do ensino fundamental, e sempre trabalhando com incentivo à leitura e à escrita. E o que você assim pode nos dizer? A gente estava até falando de colégios, escolas, você já bem à frente do seu tempo em relação a isso. Mas assim, hoje, você que já deu aula há tantos anos, a dificuldade que você tinha e é um grande prazer também lidar com esses jovens, né? Infanto-juvenil, imagino que seja a idade, né? Para você ensino fundamental, ensino fundamental 2 hoje. Qual é a dificuldade que você tinha e o que você tinha de bom como professora com eles? A liberdade da linguagem do aluno em primeiro lugar, né? Não valorizava o erro, valorizava o acerto, né? Sempre assim.
E hoje mesmo eu escuto muita gente dizendo que não gosta de ler, né? Eu acho que lê o que não gosta, é muito diferente. Todos gostam de ler se lê o que gosta. Então gosta de pescar, vai ler O Velho Mar, do Ernest Hemingway, gosta de revista de pesca, de esporte, vai ler as revistas, vai ler as biografias dos grandes ídolos seus. A leitura ela vem, né? Ela vem pelo prazer, não vem por outra via não. Por obrigação, a gente vai ter que dar conta da literatura da escola, por obrigação. Exatamente, e essa literatura da escola é que às vezes confunde e diz, eu não gosto de ler. Por quê? Porque você acaba lendo o que o professor, não assim, ainda hoje tem os professores que indicam, mas a escola me obriga a ler isso, é o que você falou. Eu não estou interessado nisso, né? Mas se você lê bastante o que você gosta, você tem saco bastante para ler aquilo que você não gosta. Exatamente. Porque você está instrumentalizado ali, você tem por onde, né? Você tem a manha de pegar um livro que você não gosta, entender e falar sobre ele. Exatamente, porque você já pegou, entre aspas, o gostinho, né? Isso. Tipo, você faz porque gosta e depois você acaba tendo já as artimanhas. Para fazer o que é necessário. Exatamente, o que é necessário, que a gente na vida, infelizmente, não faz só o que a gente gosta. Exatamente. E aí é que entra a regra e a educação, né? A parte didática do assunto. O primeiro que você escreveu, imagino que você tenha tido, que foi Selvageria, dificuldades também. Eu digo dificuldades para publicar ou para fazer alguém acreditar, ou foi uma coisa independente sua? Como que foi? Então, eu sempre digo que eu não escrevo livros de poesia, eu escrevo poemas. E poemas você escreve ocasionalmente ou escreve sempre, e quando você tem uma gaveta cheia de textos que estão te incomodando, eles começam... Você começa a despertar a necessidade de uma publicação. Mas tudo que eu escrevi até os 27 anos eu não publiquei mesmo assim. E eu separei algumas coisas e resolvi editar. O primeiro livro que foi o Selvageria. Então aí está a minha prática na poesia curta, no haikai, nas letras de canções, que eu fazia letras para a banda Cyclone Peel de Londrina. Várias bandas em Londrina gravaram letras minhas, né? Isso então, que eu ia até te perguntar, se você também tinha feito algo na parte musical. Então, eu faço letras de canções. Então, eu selecionei as parcerias que as bandas fizeram com minhas letras, meus poemas, e selecionei alguns, assim como a primeira mostragem da minha poesia, né? Aí tem a minha linha de influência. É um leque muito variado. No Paraná tem Paulo Leminski, no Rio de Janeiro tem o Torquato Neto, tem o Manuel de Barros no Mato Grosso. A poesia brasileira e a poesia universal. Eu gosto muito da poesia beat também, das letras de música. Então, a princípio, eu esperei bastante para publicar meu primeiro livro, porque eu precisava passar por cima das minhas influências e descobrir minha própria voz na poesia. Isso é muito difícil para o poeta iniciante. Você pegar o seu próprio estilo. Seu próprio estilo. Entendi. Então, o começo é a formação da sua personalidade, do seu gosto musical, do seu gosto literário. Até para não ficar estou escrevendo eu estou escrevendo o meu estilo. Aí você, com o tempo, seleciona todo aquele material que, aspas, não era e joga fora. Na verdade, não, joga dentro. Introjeta para dentro de si. Um amigo meu, Mário Bortolotto, falou assim: Augusto, nunca joga nada fora que você escreve. Uma hora você vai usar. Claro que se usa diferente, você usa aquele, num outro contexto, numa outra linguagem, mas as ideias, né? Importante é a ideia e depois a roupagem que você dá para essa ideia. E em relação a esse, você já explicou, e eu já até tinha ouvido falar também nas suas entrevistas, que você sempre dizia isso, você juntava o que você escrevia e depois até publicava para ser uma forma de, na verdade, codificar todos eles, né? Sim. E eu achei bem interessante isso. Você não tem a preocupação, vou escrever um livro e publicar. Isso é bem diferenciado. Porque o objeto livro é uma coisa, o poema é outro. Sim. Agora, quando eu estou fazendo um livro, estou preocupado com o leitor que vai ler, o ritmo de leitura que ele vai ter, o tempo de leitura dele, para ser uma coisa agradável para o leitor e para mim, como objeto ficar estético. Aquela leitura arrastada, né? Da mesma maneira, quando eu pego um livro que eu gosto, tem até o cheiro do papel, o cheiro da tinta é importante para mim. É verdade. Tudo isso, a maneira como foi disposta, as gravuras, a ilustração. E a ilustração você diz que faz também quadrinhos. Hoje você já faz e fez essa parte, por exemplo, de algum livro seu?
Ou não? Nós estamos Deixa eu falando só falar na ordem. Então, Isso, aí fiz o Selvageria, né? Com a ilustração do Marcelo Leite, um grande amigo meu que é músico também, que hoje faz história em quadrinho. É curioso falar que esses meninos aí da história em quadrinho são todos meninos da minha idade hoje, né? E nós nos conhecemos na minha banca de revista, lendo história em quadrinhos, na época no boom dos quadrinhos brasileiros, que foi a chegada do Cavaleiro das Trevas, Batman, Ronin, Watchmen, esses diversos quadrinhos que hoje viraram filmes e tal, né? E aquela paixão por desenhar veio desde aquela época dos meus amigos. Eu não desenho, eu só escrevo as histórias. Mas então os que se tornaram músicos acabaram musicando meus poemas e os desenhistas hoje ilustram as minhas histórias. Ou então, a partir de uma ideia deles, eu desenvolvo um roteiro para eles. A parte, por exemplo, eu sei que você vai falar na ordem, imagino que seja o segundo, que é Me Pergunta Se Eu Mudei. Sim, Me Pergunta Se Eu... Exato. Tem a ver realmente, pode deixar, uma introspecção sua, ou onde você buscou inspiração? Foi em você mesmo? Ou imagino que sim, pelo título. Mas eu queria que você também falasse um pouquinho sobre isso, sobre uma mudança de estilo de ver a vida. Foi mais ou menos isso? Me Pergunta Se Eu Mudei, na verdade, é uma piada com o próprio ato de escrever poesia. Porque a poesia você incorpora uma persona, uma máscara poética e escreve como se fosse tal coisa. E a sinceridade é o recurso de estilo mais impressionante que um poeta pode ter, porque não precisa tanto da sinceridade assim, ele pode escrever diversos estados de alma, e daí o leitor, quando ler aquele poema naquele estado de alma, vai se identificar, ou não, né? Então, eu dividi em 5 capítulos, que são poemas mais melancólicos, um dos capítulos, um outro poema é lírico, apenas de poemas de amor, um outro são de letras de canção, e o capítulo Feira Livre fala sobre a minha infância. Até tem um poema que diz assim: aprendi a falar na feira, na banca do Zé Pereira. Hilda madurava caqui e dava dinheiro para o cinema e para o gibi. Eu me alugava com Kardec e catecismo e vendia na feira o meu ceticismo. O charme das maçãs empilhadas só perdia para os pastéis da Dona Geralda. Eu já trazia nas garras o sangue do passarinho mais bonito. E até hoje eu vou levando no bico. Então, Feira Livre, eu conto a história do moleque. Então já é mais autobiográfico. Aí outros são poemas assim que fala sobre amigos, outros são parcerias musicais. Então são diversas vozes possíveis na poesia. Falando de várias facetas. Exato. Aí então eu faço essa brincadeira, Me Pergunta Se Eu Mudei. Interessante. Exato. O outro também já é contos, ou você fez o primeiro, o Infanto Juvenil? Eu fiz o Infanto Juvenil, que são os 5 tiros de canhão do Abilolado Capitão. Este aqui também com a ilustração do Marcelo Leite? Ilustração do Marcelo Leite. Ele é uma espécie de um cordel, literatura de cordel mais high-tech, né? Foi desenhado todo no computador. A gente já percebe que já é uma ilustração um pouco diferenciada. Sim, ele fez no computador e eu começo assim. Era uma vez um garoto chamado Moleque. Não sabia quem eram seus pais. Só tinha na trouxa um gibi e um canivete e às vezes dormia no cais. Sonhava conhecer os 7 mares e até 8, mas não tinha grana nem para comprar um biscoito e fazia 2 meses que não tomava guaraná. Aí ouviu uma voz: "Ô moleque, vem cá." É a história de um capitão que leva o moleque órfão de rua para passear pelos 7 mares nunca antes navegados ao lado do companheiro de viagem, o gato Sebastião. Então eles vão conhecendo autores de literatura, a baleia Moby Dick, vão passando pela literatura de viagem. Então é um despertar do gosto pela leitura. Muito interessante, muito legal. E aí você acaba apresentando esse mundo também para a criança, de certa forma despertando com esses outros contos e histórias que eles talvez não tivessem essa oportunidade ou não curiosidade de começar a ler por começar. Você já conta e de repente, lendo o seu livro, eles começam a ter curiosidade de saber um pouco mais sobre esses outras histórias que você acaba falando, né? Viajando aí com o capitão. E elas são histórias assim, mas não utiliza aquela coisa professoral, né? Mas isso mais coloquial. Isso está impresso em mim,
porque eu sempre penso que só gosta de ensinar quem gosta de aprender. É verdade. E eu conheci na minha carreira de escola assim, muita que não gostava de aprender, né? Aí não gostava de ensinar também, porque prende o conhecimento. Não consegue transferir. A melhor coisa é partilhar. Ambulante, mas não consegue transmitir nada. É melhor partilhar, né? Exatamente. Então, essa generosidade eu aprendi com os meus pais na feira. Muito legal. E não há no melhor lugar. 2 quilos bem pesado, é sempre para mais, né? Exatamente. E o que você tem de contos, novamente, que daí seriam o Passo... O Passo dos Foragidos. Sim. O Passo dos Foragidos... Que ele também é uma junção daí de contos. Ilustrado, né? Pelo João Carlos, meu grande amigo João Carlos, que tem uma amizade de mais de 30 anos aí, em cima da leitura de livros, cinema, histórias em quadrinhos e da vida, né? Então, ele conta a história. Meus personagens deste livro são criaturas bastante sórdidas do mundo da drogadição, do mundo do crime, mas com muito bom humor. Conta a história de 3 personagens que resolvem fazer um tráfico ao contrário. Então eles estão levando uma droga de Londrina para Guaíra. Só que tem um assassino serial, um matador de aluguel perseguindo esses caras aí. Pelo caminho inverso, eles estão vindo do Rio Ivaí, descendo o rio para encontrá-los em Guaíra, um matador de aluguel. Então eu utilizei muitas histórias que eu fico sabendo porque eu investigo essas coisas, né? A realidade é a minha... É a sua inspiração maior. Inspiração maior, porque eu acredito, na verdade, como um escritor de São Paulo, o Reinaldo Moraes, ele fala, eu não escrevo ficção, eu escrevo com ficção, né? Então eu copio um pouco da realidade ali, distorço um outro pouco, invento muito e acabo transformando a realidade em algo que fique interessante de ser lido. Porque senão é melhor você ler programa, ver, exatamente. Ler notícia. Porque a notícia e a realidade já é bem trágico o suficiente, né? Então você tem que pegar esse outro lado para realmente mostrar o que há de interessante, como você falou, criou uma situação, e melhor ainda, regional, uma questão que você, lendo, você se sente aí, você reconhece esses lugares, que é muito gratificante. Por exemplo, você lê contos e histórias do Rio de Janeiro, da época lá atrás, é bem interessante. Então, é uma valorização regional nossa aqui, você narrar seus contos, suas histórias e seus personagens aqui na região, falando de locais. E é uma literatura pocketbook, esse formato aqui, é o formato de ler no ônibus, formato de ler andando, é muito legal. Então, é uma inspiração mais rock and roll. Exato. Né? Eu não sei se é impressão minha, mas dos que eu vi, sobre o que eu li, esse parece ser o que mais despertou, não que os outros não tenham aí o seu estilo diferenciado, não tenham a sua importância, mas este, por ser o estilo rock and roll, por se misturar um pouco a alegria, ver esse lado alegre de contos e um pouco de tragédia, por que não? Parece ter sido o que mais teve foco, principalmente para os jovens. Estou certa ou não? Não, está certo, sim, mas porque é prosa, né? É porque é prosa. A poesia é um público, a prosa, a história contada é um outro, é uma variação do mesmo público. Mas por ser mais longo também, quem se debruça aqui, quem chega até o final aqui é porque curtiu. Seleciona o leitor logo nas primeiras páginas. Sim. Ou ele fecha o livro porque ficou horrorizado com algumas coisas, ou então continua o livro porque está achando muito engraçado. Exatamente. Então é uma maneira de rir da realidade. Da realidade, que eu acho fundamental. É como a gente propriamente diz, e no teatro a gente usa muito. A comédia nada mais é do que a sua realidade vista por um outro enfoque, né? Ou um enfoque mais alegre. É mais ou menos o que você faz. Depois desse livro, você ficou aí acho que 10 anos, não parado. Foi antes desse? Esse aqui foi ano passado. Então antes desse você teve esse intervalo de 10 anos? Foram quase 12 anos sem publicar nada. Aí isso é engraçado. Por que esse intervalo? Você quis ou foi uma coisa que aconteceu e você falou não vou fazer mais nada? Ou, entendeu? Ou resolveu voltar? Parou e resolveu voltar? Não. Ou não? Foi um tempo mesmo de poeta? Não existe não fazer, né? Eu tenho
uma história em quadrinho que está sendo feita já faz muitos anos. Tem um romance que eu estou terminando, que chama Antenas da Roça, que fala sobre a infância no interior do Paraná aqui. Também. Isso é legal. Então, você vai terminando aos poucos. E a poesia, ela demora, porque não é todo dia que eu tenho um instante poético que eu atribuo uma verdade a ele, ou que eu acho que seja bom na minha linha de influência, na minha pesquisa, que eu acho legal, para me agradar, né? E então demora também para você falar, não, agora é hora de fazer um livro de poesia com aquele corpo de poemas, né? Aí você faz. E também porque eu faço edições de autor, né? Eu não sou publicado por nenhuma grande editora. Deixa eu te falar, a realidade do mercado editorial é essa. Você faz um livro de poesia hoje por uma editora média, ela vai fazer 2.000 exemplares, vai te dar 100 exemplares e vai distribuir ou perder os outros no Brasil inteiro. E você não tem acesso ao livro para a hora que você está ministrando seus cursos, ou então fazendo o lançamento de um livro, dá os seus livros para os seus amigos. Eu sei, você fica sem Você fica refém de uma editora. Então eu faço edições de autor, edições pequenas de 2.000, 1.000 exemplares. Na hora que termina eu faço outro livro. Aí, futuramente, quando eu tiver o interesse de uma editora maior em publicar meu trabalho, legal, né? Mas por enquanto eu preciso registrar o que eu estou fazendo. Lógico, né? Até a melhor forma de se guardar ainda é essa, né? São as fotos e os registros escritos. Em relação ao lançamento, que é o que nós também estamos aqui, que me despertou a curiosidade maior sobre Augusto Silva, que foi o lançamento que você teve agora, semana aí recente, né? Semana passada, dia 19, não foi? Dia 19, quinta-feira passada. Quinta-feira passada. Exatamente uma semana atrás. Canções que não chegaram a tempo, o nome do livro, né? Eu roubei este título de um grande amigo meu, um poeta fantástico de São Paulo, né? O poeta Marcelo Montenegro. A sinceridade do poeta pode, viu, gente? Você viu? Eu roubei, mas eu roubei descaradamente com autorização dele. Então, eu falei, o Marcelo, ele fez um poema e dedicou para mim o poema. Eu falei, poxa, canções que não chegaram a tempo, dá um puta título de alguma coisa, cara. Ele falou, sim. Eu falei, você pode me ceder esse título para eu fazer um lance com ele? Ele falou, tá cedido, cara. Pode roubar à vontade, me deu. Eu, como poeta, tenho licença. Aí eu comecei a compor, eu lembrei disso faz 10 anos isso. Aí me lembrando disso, eu falei, vou montar aquele livro agora a partir dessa ideia. E comecei a pesquisar nos poemas que eu tinha feito, uma linha de atração que dessem conta desse universo proposto pelo título, que é melancólico, né? Canções que não chegaram a tempo do quê, né? Mas são canções, mas são letras de música, são poemas. Então, qual que é a sensação que você tem quando que uma música te desperta? Até tem um poema dele que diz assim, algumas músicas você não sabe se ela começa ou se ela termina no exato ponto que der um nó em você, né? Essas coisas meio subjetivas, assim, que é possível sugerir através da poesia. Então eu peguei esse universo e adaptei alguns poemas que tinham a ver com esse universo. Aí ficou um monte de filhos, né, para trás, de poemas renegados por hora, você falou bem. Até esperando o momento de nascimento, vamos dizer assim, né? Esperando o momento que vai nascer, porque são seus filhos ali, mas são seus. Né? E eu, assim, como que faz hoje, se alguém quiser um livro seu, Augusto, como que é? Você tem uma página no Facebook, as pessoas entram em contato, ou você distribui em algum local específico, como que faz? Então, esse livro meu estará à disposição para quem quiser adquirir na Livraria Paraná, né? Aqui de Umuarama, né? E pode também no Facebook me adicionar ali e conversar em inbox, que eu mando para qualquer lugar do Brasil e não paga a postagem, paga só o livro. Isso tudo, gente, é incentivo para ler, né? Mas, Augusto, eu queria que você aqui falasse também um pouco mais sobre a sua perspectiva para a gente encerrar aqui. Lógico, você já me disse o seu cenário todo, mas você centraliza para o Noroeste aqui, óbvio, onde você nasceu. Mas o que fez você continuar aqui, vendo as suas inspirações aqui? Você, da roça, poderia ter optado por ir para um grande centro, etc., e desenvolver seu trabalho lá. Mas você sempre busca
como você falou, está desenvolvendo um romance também relativo à roça. Você busca isso, é uma homenagem a seus pais, é uma homenagem à sua própria infância? Eu acho que eu estou seguindo um ritmo natural do país, né? Nosso país já está passando da hora de desinchar as metrópoles, né? E habitar o país inteiro. O país é muito grande para todo mundo. E qualidade de vida. O interior ele fornece essa qualidade de vida. Não estou falando da qualidade em relação à violência, que no interior é muito mais violento que nas capitais, assim, proporcionalmente. Estou falando de outras coisas. Então eu moro numa chácara, eu exercito alguns dons que eu adquiri ao longo da vida. Eu gosto de plantar, jardinagem, gosto de cultivar plantas, flores, frutos, né? Isso para mim é muito legal. E estou ministrando oficinas de textos criativos, inclusive agora no SESC, dia 1º, vou participar do projeto Um Café e um Escritor, bem rápido, por favor. Vou falar sobre construção de uma trajetória, de uma autoria. Vou falar do meu trabalho e do trabalho de alguns autores que eu admiro, brasileiros, Guimarães Rosa, Graciliano Ramos, alguns poetas também. Então, aí eu tô por aqui. Mas outra coisa também, morar no interior não significa estar isolado. Hoje, não, com certeza, a internet, com a internet, você pode se deslocar também. Aí, o sol bate chapado no Brasil, no mundo inteiro. Mesmo a Terra é redonda, todo lugar é o centro. Eu disse mais em relação à homenagem, né, dos lugares, porque por você ser daqui e ter nascido e ter vivido na roça, talvez você quisesse se desvencilhar um pouco e fazer uma outra história, mas não, você preferiu narrar a sua própria história e homenagear de certa forma de onde você veio, que é interessante. Sim, exatamente. E meus filhos moram em Londrina, estudam lá, né? Eu tenho sobrinhos que estudam em Curitiba, tenho muitos amigos em São Paulo, então o plano é viajar para esses lugares e mostrar o trabalho e voltar correndo para casa. Para cá, para ter um refúgio, né? É isso que a gente busca. Bom, Augusto, nós podíamos ficar aqui o tempo todo, mas nós temos, infelizmente, um cronômetro, né, em relação a isso, e o poeta não gosta muito disso, de finalizar e nem de terminar nada, graças a Deus, né? E nós, por isso, agradecemos aí a sua demonstração dos seus livros, parabéns por eles. Legal. Nós vamos também conhecer um pouco melhor, né? Eu faço questão de ler, principalmente esse agora que você me despertou, porque esse eu não vi, que foi o Passo dos Foragidos. Que isso aí me despertou. Esse último que é lançamento, não precisa falar mais nada. Então nós vamos realmente divulgar também, se você nos autorizar. Certo. E agradecer, eu queria que você desse sua mensagem final para quem você quiser e agradecesse e mais uma vez deixasse o seu nome, acho que está no seu nome, o perfil, né? Isso. Você não tem fanpage, é só o seu nome. Augusto Silva, né? Eu estou no Facebook. E agradecer a todos, né, que tornaram possível a publicação de mais esse trabalho. E queria agradecer mesmo deixando um poema falado, porque é a minha maneira de gratidão. Perfeito. O poema chama-se Para Não Mais Cair. Quer silêncio mais bonito que nunca nada ter dito? Eu mudo de infinito. Não poderia ser diferente. Sou o que sente, uma estrela cadente. E para não mais cair, deitei terra antes. Eu me enganei primeiro para nunca a ninguém enganar. Antes daquele beijo, eu já estava lá. Se estou pensando, dispenso. Hoje é um dia que lágrimas cairiam bem. Tal aquele domingo que te vi me ver sorrindo naquela cidade de que estou partindo. Gente, lindo. Bom, Entre Linhas fica por aqui com esse poema maravilhoso. Augusto Silva, mais uma vez, obrigada. Obrigada e muito sucesso sempre. E sempre divulgue aí a parte regional, aqui o seu talento, que é ímpar, né, e bem diferenciado, nós sabemos disso. Convidando a todos para participar do SESC. Qual dia? Dia 1º, terça-feira. Terça-feira, com o Café com o Escritor. É Exatamente. isso? Então, o Entre Linhas fica por aqui. Agradeço a presença de todos, né, ouvindo esse poema lindo, que eu imagino que todos aí estejam delirando, como eu aqui gostei muito. E a celebridade aqui é você. E hoje, Augusto Silva, muito obrigada. A celebridade é você. Obrigada, gente.